Amém? Vamos começar mais um culto de louvor e adoração. Hoje, especialmente dirigido pelo Ministério de Jovens, né? Convido a todos a se levantarem, ficar de pé, para fazermos a oração inicial. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, por termos chegado em paz na Tua casa, Senhor. E estamos aqui, Senhor, para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor. E aprender mais da Tua palavra, Senhor, através do Teu servo, Senhor, que estará aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, convido a todos a ler a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo número 3. Versículo 3. É um versículo bastante conhecido, né? Creio que a maioria dos irmãos conhecem, né? Amém? Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que é tão abençoada aos nossos corações, Senhor, que sempre nos conforta, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora, na primeira oportunidade, estarei convidando a irmã Silene para estar louvando, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse é o nosso Deus, que está sempre anunciando as suas promessas, né? Está sempre com as suas promessas de pé. Glória a Deus. E vamos louvar o hino congregacional, toda a igreja cantando o hino número 10. Que diz: eu te louvo, ó Jesus meu Salvador, dá-lhe glórias, ó remidos, o seu sangue limpa o pecador. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus e Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, por seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, o seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito, e louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador.
Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Agora, no momento ofertório, estarei convidando a irmã Laís e o diácono Luciano para estar recolhendo dízimos das ofertas. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus, né? Como é bom sair da nossa casa um pouco e vir adorar o Senhor juntamente com os nossos irmãos em Cristo. Amém? Vamos louvar o Senhor. Esse louvor que diz: eu sou teu Pai. Né? Esse louvor fala que nós não precisamos ter uma fala eloquente, ter uma formalidade para falar com o Senhor Jesus. Basta somente ter um coração sincero, um coração rendido aos pés de Deus, né, que Ele está disposto a te ouvir, a ouvir o desejo do seu coração. Amém? Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselha. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselha. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai,
estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Aleluias, aleluias. Clame pelo Senhor Jesus, Ele é quem pode te socorrer, amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu estava ali, pensativo, e, meus irmãos, eu fico feliz sempre, em todos os momentos, de estar aqui na casa do Senhor. Eu tenho essa alegria no meu coração e agradeço muito a Deus por isso. Eu gosto de estar na casa do Senhor, meu irmão, e eu estava pensando nesse casal, pastor Ali. E quero dizer a vocês, meus irmãos, quando vocês tiverem dificuldade na chuva para chegar até aqui, a casa do Senhor, vocês têm o pastor perto de vocês e tem o meu amigo diácono, Carlos, que ele mora próximo de vocês. Eu sei que é difícil chegar até aqui na chuva, pois eu também tenho moto e sei o quanto é difícil. Mas quando vocês quiserem estar aqui, eu creio que Deus vai dar o jeito de vocês estar aqui junto com o meu pastor e a minha irmãzinha ali, que mora perto de vocês, e eu creio que dá para vocês estarem aqui, tá certo? Então, quando isso acontecer, pode ligar aqui para o meu pastor, que ele vai providenciar para vocês estarem aqui. Eu fico feliz, muito feliz, porque muitos que moram até do lado da igreja, não querem chegar até aqui. Mas eu vejo, vocês moram lá do outro lado, onde o meu pastor mora, a minha irmãzinha mora, e eles fazem
questão de estar na casa do Senhor, para servir a esse Deus que nós conhecemos, esse Deus maravilhoso, que Ele nos abastece de tudo o que a gente precisa, em toda hora, assim como foi cantado esse louvor. Ele é o nosso Deus, Ele está sempre presente em nossas vidas, e nós devemos ter sempre no coração o desejo de estar servindo a Ele. Isso é maravilhoso. Eu sou grato a Deus por ter vocês dois aqui também fazendo parte da nossa família, que somos uma família na casa do Senhor. Amém? Soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor. E quero te pedir, Senhor, que abençoe cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Abençoe aqueles que não puderam, Senhor, te dizimar nem te ofertar, Senhor. Mas tu sabes o desejo do coração de cada um deles, Senhor. Nos abençoa aqui nesta noite, Senhor. Traz, Senhor, aquilo que a gente quer ouvir de Ti, Senhor, nesse momento aqui, nesta noite, através do nosso pastor, Pai. Que nós abrimos nossas mentes e o nosso coração para Te receber, Pai. As Tuas palavras, os Teus ensinamentos, Pai. É isso que eu Te peço, já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feliz é estar na casa do Senhor. Oh, glória. Agora eu convido o Ministério de Louvor Eclésia e logo depois ao Ministério de Louvor, o nosso pastor estará ministrando a palavra de Deus. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus por estarmos nesta noite, neste lugar, onde nós podemos entregar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso pessoal com Deus. Eu creio que cada um que chegou aqui tem motivos de sobra, para agradecer o Senhor, só pela manhã que acordamos e respiramos. A palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor, elas se fazem nova a cada manhã. Aleluia. Então isso é uma oportunidade de nós agradecermos o Senhor e louvarmos o nome dEle, porque Ele estar aqui neste lugar, Ele contempla cada coração que chegou aqui, Ele contempla cada vida que chegou aqui neste lugar para render louvor ao Senhor. Então que você possa separar esse momento para dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te agradeço por tudo. Até pelas lutas que travamos, pelas batalhas que travamos, nós devemos aprender a agradecer o Senhor, porque a Bíblia diz que as lutas, as tribulações, ela produz a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a nossa esperança, ela não traz confusão, porque a nossa esperança está no Senhor Jesus. Aleluia! E nós podemos agradecer o Senhor, sermos gratos ao Senhor, se alegrarmos na presença do Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, e pelo Deus fiel, o Deus poderoso que Ele é em nossas vidas. Amém? Então vamos dizer ao único que é digno de receber a honra, a glória e o poder. Só Ele é digno. Amém? Então você pode separar este momento. Você tem liberdade neste lugar para adorar, para glorificar, para da sua forma adorar o Senhor. Cada um tem uma forma de adorar, e o Senhor recebe a tua forma de adorar o Senhor, no teu particular, no teu a sós com Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o
poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. A único que é digno de receber A honra e a glória. a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare, coroamos. Aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus Nos pés. rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia, Jesus, nós consagramos, Pai, todo o nosso ser a Ti, Senhor. Oh, Deus, Tu estás aqui, Pai, neste lugar, recebendo a adoração dos Teus filhos, Pai. E nós queremos Te adorar, exaltar, Pai, o Teu nome cada dia com as nossas vidas, com o nosso louvor. Ó, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Isso o Senhor tem nos dado o fôlego de vida, a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Aleluia. É porque nós devemos Te adorar, exaltar o Teu nome. O propósito de chegarmos aqui neste lugar, Pai, é Te adorar, é Te exaltar, é engrandecer o Teu nome. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, igreja, nós chegamos na casa do Senhor e às vezes nós esperamos algo. Em algumas igrejas aí, pessoas vão para a igreja e quando saem dizem, eu não gostei do culto hoje. Mas nós aprendemos que o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. É nós que oferecemos a Ele, é Ele que deve dizer, para mim, para você, eu gostei do teu culto, eu gostei da forma que você me adorou, eu gostei da forma que você se prostrou e adorou a mim. É o Senhor que deve dizer isso para nós. Então nós chegamos aqui com este propósito de oferecer ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. Então vamos dizer mais uma vez a Ele que Ele é grande, que Ele é Senhor em nossas vidas. Esse louvor tem por título O Grande Eu Sou. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos se desprender e exaltar o nome do Senhor, porque Ele estará aqui. Eu quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir
a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Aleluia. Poderoso, grande eu sou. Tu és grande, Senhor, tu és digno. Aleluia. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, Não há outro. não há outro, Poderoso. poderoso, grande eu sou. Montanhas, montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Aleluia. Do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, Tu és santo, Senhor. poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia. E declare, aleluia. Do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Nada pode resistir. Aleluia. E vamos declarar. Aleluia, Santo, Santo, Ele recebe a tua adoração. poderoso, grande eu sou. Tu és grande, Senhor. Que é digno, Não há outro. não
poderoso, grande eu sou. Aleluia. Eu queria ouvir a igreja mais uma vez dizendo aleluia. Aleluia, porque Ele é digno de toda adoração. Aleluia. E Ele estar aqui, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você declarando isso neste lugar. Aleluia, porque Ele é merecedor, Ele é grande, Ele é Senhor em nossas vidas. Aleluia. Vamos dizer mais uma vez, aleluia. Aleluia. Santo, 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 poderoso, poderoso, grande eu sou, grande eu sou, que é digno, que é digno, não há outro. Poderoso, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Nós Te adoramos neste lugar, Senhor, e exaltamos o Teu nome. Ó Senhor, o Senhor estar aqui, pois a Tua palavra nos diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em Meu nome, o Senhor está presente. Então o Senhor estar aqui neste lugar, recebendo e contemplando a adoração de cada um, Senhor. Oh Pai, não há outro, Tu és poderoso, Tu és Senhor, Tu és o Rei da glória. Oh Senhor, e nós dependemos todos os dias da Tua graça e do Teu amor. Nós dependemos da Tua presença, Senhor, e nós estamos aqui para exaltar o Teu nome, porque a Tua palavra nos diz que tudo foi feito por Ti e para Ti, Senhor. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Então a Tua vida é do Senhor. A nossa vida, a Tua casa, a Tua família, aleluia, tudo é para Ele. Aleluia, glória pois a Ele. Nós ainda vamos continuar adorando ao Senhor, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quem tem essa promessa, quem tem essa esperança, a palavra do Senhor nos diz: purifica-se a si mesmo. Todos nós devemos esperar, irmãos, o Senhor Jesus, porque Ele fez uma promessa a toda a igreja do Senhor, que Ele voltaria. Aleluia. E esse texto e esse louvor, ele diz: vem me buscar. Será que nós temos essa esperança? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós devemos estar cada dia esperando a volta do Senhor. Muitas igrejas, algumas pessoas já não falam mais sobre a volta de Jesus, mas Jesus vai voltar. E nós um dia estaremos com Ele para sempre. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, chame o nome dele. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. És adorado entre nós, Tão desejado aqui. tão desejado aqui, Mas nada se comparará com a glória que há de vir. mas nada se comparará com
com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Nós queremos estar E contigo, com Senhor. Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Nós te esperamos, Senhor. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aleluia. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Aleluia. Você espera o Mas Senhor. a igreja Aleluia. será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia. Nós precisamos de ti, Jesus. Yeshua, Oh, Senhor, a tua noiva, a tua igreja te espera. o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Oh, Jesus. Yeshua, Nós te aguardamos, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor o Jesus. Messias Que nós possamos estar se aguardado, preparando para a tua chegada. Ele vem me buscar. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Oh, Deus, porque o Senhor fez esta promessa à tua igreja. Pois um dia o Senhor disse que nós nos deixaria órfãos e que enviaria o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. Mas também o Senhor fez uma promessa que voltaria para nos buscar. E nós te aguardamos, Senhor. E nós esperamos por ti, Senhor. Mesmo diante de tantas batalhas e lutas que nós enfrentamos aqui nesta terra. Ó Senhor, tantos pratos do inimigo, tantas coisas que quer nos tirar, nos atrair para longe da tua presença, para este mundo. Mas a tua palavra nos diz o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Senhor, nós não fomos feitos para aqui, para esta terra, Senhor, mas para sermos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus, Pai. Oh, aleluia. Nos ajuda para estarmos firmes e constantes, sempre abundantes. Sabendo que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, nós queremos ir contigo. Aleluia, Yeshua.
Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Você crê nisso? Deus, ele é fiel, amém? Ele não retarda a sua promessa, mesmo que alguns tenham por tárdia, mas o Senhor, ele não retarda, porque para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos um dia. Ele vai voltar. Estejamos aguardando, amém? Aleluia. O Ministério de Louvor Eclésia agradece a oportunidade em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele já realizou em nosso meio, por tudo que Ele já tem ministrado, através dos louvores, aos nossos corações também. Mas cremos que ainda Ele continuará falando através da sua palavra. E nós estamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor, adorando o seu nome, né? Meditando na sua palavra juntos, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, por cada um que chegou aqui nesta noite, e também por aqueles que nos assistem, que vocês possam também estar meditando junto conosco na palavra do Senhor, possam estar abrindo a palavra do Senhor lá na carta a Timóteo, na sua segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 4, estaremos lendo a partir do versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Gostaria de meditar junto com a igreja. Amém? Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 9, diz a palavra do Senhor. Procurai vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente, foi para Galácia, Tito para Damácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muito males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Você pode dizer assim, revestiu de força? Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, fala conosco nesta noite. Senhor, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a ministrar a cada coração aqui neste lugar.
Deus, que nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que nós possamos sair daqui, Senhor, regozijados com a Tua palavra, fortificados, alicerçados na Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra ela é viva, é eficaz, ela é mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta, Senhor, para discernir os desejos, as intenções dos nossos corações. Ó Deus, que nós cada dia venhamos amar, desejar, ter fome e sede da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, fala conosco nesta noite, perdoa minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, Senhor, tudo o que falei, olhei, agi, que não agradou a Ti, Senhor. Santifica-nos na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Usa a minha instrumentalidade, fala com a Tua igreja, Senhor. São essas coisas que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, o Senhor tem colocado algo no meu coração para falar sobre força. O Deus que nos reveste de força. Porque quando nós meditamos em relação à força em que cada um de nós possuímos, que cada um de nós muitas vezes temos através da alimentação, através de tantas coisas que nos levam até acerca de uma malhação, uma academia que nós fazemos, e nós vamos adquirindo coisas dessa natureza, vamos adquirindo força, mas diante da nossa caminhada como cristão, o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele fala que é necessário nós corrermos de tal forma, de tal maneira que nós venhamos alcançar o prêmio. E ele diz que muitos correm para alcançar uma coroa incorruptível, nós porém, uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. E quando Paulo ele escreve esta carta a Timóteo, Paulo ele estava dentro de uma prisão. Paulo estava preso em Roma. Por pregar a palavra do Senhor, Nero, ele, que era um imperador ali da época, havia tido um incêndio lá em Roma, e eles quiseram colocar a culpa nos cristãos. E um deles foi o apóstolo Paulo, a qual ele servia ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreveu muitas cartas a muitas igrejas. Ele constituiu ali e pregou a muitos jovens, adultos, crianças, mulheres. E muitos foram feitos de Paulo como pai da fé. E um deles foi Timóteo. Timóteo ainda muito jovem, ele foi um jovem pastor ali. E ele foi alguém que foi ministrado por Paulo, ensinado por Paulo. Em uma das suas viagens missionárias ali em Atos dos Apóstolos, você vai ver Timóteo também indo com Paulo. Em uma das igrejas onde Timóteo cresceu, ministrou, foi ali em Éfeso. E ele serviu ali ao Senhor naquele lugar, na igreja do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que esta carta a Timóteo, ela foi ali escrita 54 depois de Cristo. Ele escreveu esta carta e ele já estava preso. O apóstolo Paulo, ele já tinha tido várias experiências com o Senhor, e agora ele estava dentro de uma prisão, já no final da sua vida, porque ele já estava prevendo que ali já estava no final, que ele já tinha cumprido o seu ministério, a sua obra, mas ainda ele continuava forte dentro de uma prisão. Ele ainda continuava fortalecido no Senhor, porque a força dele não vinha dele mesmo, mas vinha do Senhor. Aleluia. Mesmo diante de acusações, mesmo diante de apedrejamentos, de açoites que Paulo levou, que ele sofreu. E quando ele escreve esta carta a Timóteo, ele já estava prevendo tudo isso, porque se você ver lá no versículo 6 do capítulo 4 aí, da segunda carta a Timóteo, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação.
e o tempo da minha partida é chegado. O apóstolo Paulo, ele sabia que já estava próximo da sua partida, e ele diz: eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Aleluia. E como é que estará a tua fé? Como é que estará a tua força? Como é que estará a nossa força no tempo presente? Porque muitas vezes nós caminhamos com o Senhor, muitas vezes nós estamos trilhando o caminho, aleluia, e sabemos que o caminho ele é estreito, o caminho não é fácil, a caminhada com Cristo Jesus não é fácil, não porque seja ruim, porque muitas vezes nós vamos ter que estar enfrentando batalhas, investidas do inimigo, porque a própria palavra do Senhor vai nos dizer que todo aquele que piamente querem servir a Cristo padecerão perseguições. O Senhor Jesus, ele falou que há dois caminhos, um estreito e um largo, e bem-aventurado aquele que escolhe o caminho estreito, porque é ele que conduz a salvação. Ou seja, se o caminho é estreito é porque não vai ser fácil, é porque não vai ser um caminho de facilidades, mas o caminho largo é o mundo. E o mundo aí está aí oferecendo muitas facilidades para nós. O mundo está aí nos chamando e querendo nos atrair, dizendo: olha, pelo menos aqui no mundo tu vai alcançar coisas dessa natureza. Hoje nós falamos pela manhã na escola dominical e lembramos de Asaf, que Asaf, ele começou a observar a prosperidade dos ímpios dele, e o texto vai dizer lá no Salmo 73, se eu não estou enganado, que ele quase desviava os seus pés, ele quase se perdia, porque ele começou a observar aqueles lá fora que tinham uma certa prosperidade. Mas ele que tinha conservado a sua vida na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, às vezes passavam por algumas coisas, mas ele diz: até que eu entrei na casa do Senhor e eu observei o fim deles, que eles andam em lugares escorregadios, e quando eles caem não tem quem os levante. Mas nós não, irmãos. Aquele que anda na presença do Senhor, ainda que esfraqueça, o Senhor tem um braço estendido para nos levantar. Ainda que estejamos com pouca força, assim como Pedro, que quando ele começa a andar sobre as águas ali com Jesus, porque a fé de Pedro ali estava lá em cima, e quando ele olha para Jesus, ele diz: Jesus, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Ele estava sobre uma tempestade, mas Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, quando ele sobe, e quando ele desce ali, e começa a andar sobre as águas, porque Pedro, ele andou sobre as águas, irmãos. A fé dele estava alicerçada no Senhor, mas o texto vai dizer que ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento, olha para a tempestade. Aí quando ele começa a afundar, porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, irmãos, nós começamos a padecer, nós começamos a perder força, nós começamos a esfraquecer. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele estende as mãos para Pedro quando estava afundando, já estava submergindo ali. Aí o Senhor estende a mão para ele, levanta ele, coloca de volta no barco e diz: Pedro, homem de pouca fé, por que tu duvidou? Mas o apóstolo Paulo, irmãos, mesmo no fim ali da sua vida ministerial, mesmo já próximo à sua morte, ele estava dizendo: eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Eu continuo firme na presença do Senhor. Mesmo em situações difíceis, porque o apóstolo Paulo, ele foi abandonado pelos seus amigos. Pessoas que andavam com eles, pessoas que estavam ali, né, junto com ele no ministério, pregando a palavra nas viagens missionárias. Aí o texto vai dizer lá no versículo 9: procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, amou o mundo mais do que a Deus, deixou a presença do Senhor e foi-se embora. Me abandonou e se foi para Tessalônica. Aleluia. Tito,
para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. O texto vai dizer, irmãos, que esses homens que em certo tempo andaram com ele, o abandonou. E há tempos, irmãos, na nossa vida cristã, há tempos em que nós caminhamos com o Senhor, que nós se sentimos desta maneira. Nós perdemos amigos, pessoas próximas, outros que se diziam ser amigos, mas depois na caminhada nós vamos descobrindo que não eram. E às vezes nós se sentimos abandonados mesmo. Mas bom é, irmãos, quando nós servimos ao Senhor, porque nós podemos ser até abandonados por alguém aí fora. Nós podemos ser até esquecidos por alguém, mas do Senhor nunca. Aleluia. Alguém pode até não dar credibilidade a você. Alguém pode até dizer, olha, se tu continuar andando com esse Senhor, com este Jesus, eu não vou andar mais contigo. Mas a palavra do Senhor nos diz que pode ser que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta ele, que a ama tanto, mas eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. O Senhor não se esquece de ti. O Senhor não se esquece das promessas feitas. O Senhor não se esquece, aleluias, dos seus cuidados para conosco, quando Ele disse, eu enviarei o meu Espírito Santo, eu não vos deixarei órfão, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, e não foi diferente com Paulo, irmãos, mesmo dentro de uma prisão, mesmo abandonado pelos seus amigos, o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele dentro daquela prisão, e ele continuava com a fé firmada. Olha, está chegando o tempo da minha partida, mas eu combati um bom combate. Eu acabei a minha carreira aqui. Eu cumpri, aleluia, os planos do Senhor para a minha vida, os propósitos do Senhor eu cumpri, aleluia. Mas eu guardei a minha fé, e agora uma coroa de justiça está sendo preparada para mim. Deus preparou algo para mim. Porque lá no versículo 8 ele diz isso. O versículo 7 ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ei, Deus ele tem uma carreira para cada um aqui, ó, que está aqui, proposta. Complete a carreira. O Senhor ele tem, aleluia, um caminho para que nós venhamos trilhar. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que coloca a mão no arado não deve olhar para trás. Nós não devemos parar no meio do caminho, nós não devemos desistir. Mas você pode dizer assim, pastor, mas a minha força está pouca. Eu estou sentindo a fúria do vento, eu estou sentindo as dificuldades da caminhada. Mas o Senhor é a tua força. Você não está só. Aleluia, o Senhor tem Timóteos para te ajudar. O Senhor tem Lucas, aleluia, Lucas foi o que escreveu o Evangelho, que era médico. E eu fico imaginando, irmãos, Lucas ficando ali com Paulo, visitando ele ali naquela prisão. Eu fico imaginando Lucas passando ali, né, fazendo um curativo nos seus vergalhões, nas suas costas. Porque aquele homem, ele havia sido açoitado muitas vezes ali dentro daquela prisão. E ele poderia ali naquele momento murmurar contra o Senhor. E quantas vezes nós murmuramos? Às vezes nós levamos uma topada e gravamos uma unha e nós começamos a murmurar, começamos a reclamar, dizer, Senhor, isso só acontece comigo, parece que as coisas só acontecem comigo. Mas imagine Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo dentro de uma prisão, depois dele servir tanto ao Senhor, depois dele honrar a Deus com a sua vida, depois de ele pregar o Evangelho, escrever tantas cartas, ele continuava firme, com o seu coração firme no Senhor. Olha, está chegando próximo a minha partida, e ele sabia, irmãos, quem ele tinha crido.
Ele disse: eu sei quem eu tenho crido. Aleluia. Será que nós temos esta firmeza na fé? Será que nós, irmãos, temos esta compreensão de estarmos firmes mesmo em tempos difíceis? E mesmo em situações que nós muitas vezes nem entendemos por que eu estou passando por isso, porque isso está acontecendo, mas continuar confiando no Senhor, confiar crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Esses homens abandonaram, mas Paulo, ele permaneceu no mesmo caminho, na mesma fé. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Muitas vezes nós queremos ter amigos. E hoje eu estou com 39 anos. E desses 39 anos, né, eu não consegui ter muitos amigos. Sabemos que para se adquirir um amigo na nossa vida é muito difícil, né? Conhecer alguém que nós podemos contar as nossas dores, que nós podemos contar os nossos pecados e amanhã ele não vai sair dizendo para todo mundo. Que nós possamos compartilhar as nossas lágrimas, que nós podemos chorar juntos e se alegrar juntos. Como é difícil, né? Achar um amigo. Mas bom é ter amigos, irmãos, que são alinhados com os mesmos pensamentos que nós. Porque nem todo aquele que bate nas nossas costas é amigo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele esperava esses homens, só que eles abandonaram ele no tempo mais difícil que ele estava ali dentro de uma prisão. Tenha amigos que sejam alinhados com o mesmo propósito que você. Tenha amigos que sejam alinhados com os mesmos pensamentos, com a mesma fé. Que tenha o mesmo entendimento, porque vai chegar um momento que você vai colher os frutos. Porque se você ver aí em 2 Timóteo, o capítulo 3, o versículo 10 ao 11, veja o que o texto diz aí, 2 Timóteo 3, 10 e 11. Ele manda esta carta para Timóteo e ele diz: tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino. Era Paulo falando para Timóteo. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aleluia. Veja Paulo aconselhando Timóteo: Timóteo, tu tens seguido tudo aquilo que tu aprendeste comigo, todo aquele alinhamento da palavra, todos aqueles conselhos. Porque bom é, irmãos, nós recebemos conselhos de amigos verdadeiros, de pessoas que vai nos fazer muitas vezes chorar com a verdade. Porque tem alguns amigos aí que nos faz sorrir com a mentira. Tem alguns aí que batem nas nossas costas, nós muitas vezes todos errados. E diz: não, vai, tá tudo bem, continua assim. Amigo é aquele, irmãos, que nos confronta muitas vezes. Amigos são aqueles que muitas vezes nos dão um ensino: olha, se tu continuar neste caminho, tu pode ir para o inferno. E o apóstolo Paulo, irmãos, adquiriu esta amizade com Timóteo. E ele manda esta carta e ele diz: Timóteo, vem ter comigo depressa. Aleluia. Traz a minha capa, traz os pergaminhos, traz os livros. Paulo estava, irmão, dentro de uma prisão fria, escura. E o texto diz lá no versículo 11: e as minhas perseguições, aqui do capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 11, e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variedades de perseguições tenho suportado, e todas, entretanto, me livrou o Senhor. Todas as perseguições que você passa, todas as batalhas que você trava, o Senhor te livrará de todas. O Senhor será contigo em todas. O Senhor, Ele cuidará, como Ele falava muito para o povo de Israel. Ele estará na minha entrada e na minha saída.
Assim como o salmista falou, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Porque o Senhor está comigo, porque Ele é o meu amigo, Ele é o meu Senhor. Aleluia, Ele sabe fortalecer aqueles que estão fracos na batalha, Ele sabe fortalecer os braços, Ele sabe nos revestir de forças em tempos difíceis da nossa vida. Amós, ele escrevendo lá no livro dele, no capítulo 13, o versículo 13, ele diz: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quem são os teus amigos? Com quem você tem andado? Que conselhos nós temos recebido? Quem é que está nos fortalecendo? Qual é a palavra que te fortalece? Se eu estiver de acordo com a minha fé, eu não quero nem andar junto. Eu não estou dizendo aqui que você deve deixar de falar com aqueles amigos que muitas vezes eram do mundo e que você conhecia no passado, quando ainda não era servo do Senhor, quando ainda não era serva do Senhor. Não estou dizendo isso, mas eles já não comungam do mesmo pensamento, eles já não têm a mesma fé que nós. Nós devemos andar com aqueles irmãos que nos fortalece através da palavra do Senhor, que tem o mesmo pensamento, o mesmo propósito. E Timóteo, irmãos, ele andou ali com Paulo, ele cresceu ali, Paulo foi o seu pai na fé, e ele foi fortalecido, e agora o apóstolo Paulo escreve esta carta ali de dentro de uma prisão. Aleluia. E ele dá ali um conselho, ele também diz lá no versículo 13, ele vai dizer: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Ô querido, Paulo ele pede para trazer a sua capa, porque provavelmente ali era um local muito frio, e a capa servia para ele se abrigar do frio. E eu fico imaginando quantos momentos de frio, de preocupações, eu não sei, de medo, mas ele estava fortalecido no Senhor. Ele estava firmado no Senhor. E o Senhor não havia o abandonado, mesmo que alguns tivessem lhe abandonado, mas ele permanecia firme. E como é bom, irmãos, nós sabemos que tem um Deus que nos aquece. Aleluia. Porque a capa, ela traz a alusão de abrigo, de proteção. A capa, ela traz o entendimento. Mas mesmo diante de tudo isso, Paulo, ele estava em paz. Ele estava continuando confiando no Senhor. Ele estava continuando dependendo do Senhor, mesmo ele sabendo que sua partida já estava próxima. Porque se você vê lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, o versículo 7. Capítulo 6 de 1 Timóteo, e o versículo 7, o 7 e o 8 vai dizer: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Te alegra nesta noite, porque Deus, Ele é um Deus provedor. Aleluia, Ele tem mandado sustento, Ele tem mandado cobertura. O apóstolo Paulo, ele não precisava de muitas coisas não, ele estava dizendo isso: olha, tendo o alimento, tendo com que nós te cobrirmos, estejamos nós contentes. E ele estava ali contente, ele estava ali dentro daquela prisão. Ele diz a Timóteo: manda trazer só os meus livros. Ou seja, continue crescendo. Mesmo Paulo, próximo da sua morte, ele continuava aprendendo, ele continuava crescendo no Senhor, ele continuava meditando nas Escrituras, ele continuava se alimentando da palavra do Senhor, ele continuava fortalecendo a sua alma, o seu espírito diante da presença do Senhor. Aleluia.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Mas lá no versículo 16, o texto vai dizer: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Mesmo diante de uma defesa no tribunal, todos haviam abandonado Paulo, irmãos. Todos haviam esquecido dele, mas o Senhor estava lá. É aí que faz toda a diferença. Nós muitas vezes perdemos famílias, amigos, pessoas que nós antes estimávamos, mas nós não podemos perder o Senhor. O Senhor precisa estar conosco. Eu preciso do Senhor todos os dias. O apóstolo Paulo disse que Ele me revestiu de força. Aleluia. Mesmo quando eu estava com as minhas forças poucas, mesmo quando eu estava no momento difícil da minha vida, Ele me revestiu de força. Veio alguém, aleluia, e deu a palavra e me revestiu. Eu recobrei o meu ânimo, aleluia. E assim o Senhor faz conosco. Eu não sei como é que está a tua força. Eu não sei como é que está a tua vida nesses últimos tempos. Talvez você diga: pastor, está uma bagunça, está um turbilhão de tantas coisas que vêm acontecendo, e tantas dúvidas, e tantas perguntas surgem no meu coração. Mas nesta noite o Senhor está revestindo você de força. E Ele está dizendo: levante-se, aleluia, pegue a sua cama, como Ele falou para muitos que estavam ali à beira do caminho, para o cego Bartimeu, para pessoas que eram aleijadas, para pessoas que eram cegas, para pessoas que não tinham forças para caminhar. Mas o Senhor chegou num momento tão difícil e disse: pegue a sua cama e ande. O Senhor, Ele te dará forças para o que você precisa. Aleluia. Aonde houver fraqueza, o Senhor te dará forças. Aleluia, porque Ele disse: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Oh, queridos, quando nós meditamos na palavra do Senhor, muitos homens, mulheres, servos e servas do Senhor, que eram muitas vezes um exemplo de força, um exemplo de vigor. Quem lembra de Sansão? Que Sansão era conhecido pela força que tinha. Ele era nazireu de Deus, ele não poderia cortar os cabelos, porque muitos achavam que a sua força toda estava ali no seu cabelo. E Deus, Ele tinha falado para ele: olha, Sansão, não passe navalha no seu cabelo. Mas Sansão, irmãos, ele, em um tempo, ele falou para Dalila qual era o mistério da sua força. Ou seja, falou para pessoas que achavam que eram amigos, mas não eram. Falou para pessoas que achavam que eram pessoas próximas, mas não eram. E ali ele revelou. Se você ver aí, Juízes, eu já estou terminando. Juízes 16, e o versículo 17. O texto vai dizer, Juízes 16, versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. E ali, no momento de descuido dele, cortaram os seus cabelos. E o que é que aconteceu? Ele perdeu a sua força. Ele se encontrava em uma situação muito difícil. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, lá no versículo 28 de Juízes, no mesmo capítulo. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora,
só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Tinham arrancado os olhos de Sansão, tinham prendido ele no templo, mas ele clama ao Senhor no momento de fraqueza, no momento que ele perdeu as suas forças, no momento tão difícil, porque, aleluia, quando nós sabemos buscar a quem pode dar, a quem pode fazer, a quem pode realizar, ele faz, ele realiza, ele nos reveste de forças, aleluia. Mesmo quando muitos aí nos abandonam, mesmo quando muitos se esquecem de nós, o Senhor, ele vem e nos assiste, porque alguém aí fora pode dizer: olha, está perdido, está acabado, não tem mais o que fazer com ele, não tem mais o que fazer com ela, vai ser envergonhado aí. Aí o Senhor disse: quem disse se ele é meu servo e minha serva? Eu vou revesti-la, eu vou revesti-lo de força, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Alguém ficará envergonhado aí. Alguém aí fora que achava que você foi criado para ser frustrado, para ser triste, o Senhor, aleluia, te revestiu de força, aleluia, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. E muitos vão perguntar, como perguntaram aquele cego: quem fez isso contigo? Aí você vai dizer: foi um homem chamado Jesus. Foi ele que fez. Ele é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que os jovens, lá em 1 João 2,14, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Jovem é um símbolo de força. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Mas Isaías, ele escreve lá no capítulo 40 e o versículo 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas no versículo 31 ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quantos símbolos de força, Sansão, os jovens, que eles mesmos também se cansam, mas os que esperam no Senhor, o Senhor, ele é a tua força, o Senhor é o teu socorro, o Senhor, ele é a tua esperança. Fica firme no Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi assistido pelo Senhor, aleluia. Fica de pé. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Me levará a salvo para o seu reino celestial. Minha trajetória. Fecha os teus olhos, adora o Senhor. Aleluia. Fala com o Senhor neste momento. Eu não sei como estão as tuas forças. Ele é a tua força, ele é o teu socorro. Ele diz: eu te escuto. Eu vi as tuas lágrimas. Eu contemplei o teu coração. Aleluia. Ele é o Senhor, o teu amigo, que te abraça, que cuida, que socorre, que te reveste de forças e de alegria. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. O Senhor socorreu Paulo ali dentro daquela prisão. O Senhor foi com ele, Senhor. Aleluia. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o nosso socorro. Aleluia. Vai ao Senhor, porque Ele é socorro. Tu és um Deus que me vê, Ele te vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Obrigado, Senhor. Aleluia. Verdade, Senhor. Eu não estou só. Eu não
estou só. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Parece que um furacão me alcançou. Senhor, Ele te vê aonde você está, você que nos assiste. O Senhor te conhece, o Senhor sabe as tuas lágrimas. Busca socorro nele, que Ele é o verdadeiro amigo. Pode ser que você tenha sido abandonado por alguém aí fora. Não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Aleluia, Jesus. Confesso, já tentei. Dessa vez não entrei num quarto e busquei reforço nele. E busquei nele a minha força de me contar. Pois tu és o Deus, pois tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és um Deus que me vê no oculto. Obrigado, Senhor, por sempre estar conosco, por sempre estar nos assistindo, nos fortalecendo. Senhor, assim como Sansão, assim como jovens, assim como todos os outros que são revestidos de força, Senhor, muitas vezes se cansam. Assim somos nós somos carentes da Tua presença. Nós somos dependentes, Pai, da Tua graça, de sermos revestidos por Ti, de sermos alentados, acolhidos, abraçados. Oh Deus, nós queremos ter amigos assim como o Senhor é para nós. Oh Deus, Tu és o nosso amigo, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Amém, Jesus. Que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê. Fala com o Senhor. Entrega as tuas preocupações, os teus medos a Ele nesta noite. Porque nesta noite Ele está te revestindo de forças. Ele está te fortalecendo. Ele está te alcançando com a sua graça, com a sua misericórdia, e te levantando, te dando esperança, aleluia, te fortalecendo, aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nós estamos felizes por estarmos aqui na presença do Senhor e agradecidos por tudo que Ele tem falado aos nossos corações, por tudo que Ele tem realizado em nosso meio. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua presença neste lugar. Que Deus permaneça abençoando a vida de cada um. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E espero que Deus tenha falado poderosamente ao teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero avisar aos irmãos que os cultos permanecem os mesmos. Amanhã, culto de oração, às 3 horas da tarde. E aqueles que puderem estar aqui em oração, junto com a nossa irmã Silene, estejam passando este momento, às 3 horas da tarde. Quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor. Esteja aqui, os irmãos fiquem à vontade, assim como o diácono Luciano falou ali em relação, se estiver chovendo, precisar de um auxílio, precisar que nós formos buscar, assim, você vai mandar um zap e nós iremos ali buscar os amados irmãos.
domingo pela manhã, escola dominical. A escola dominical tem sido uma bênção, tem sentido falta dos irmãos. Não deixem de vir, a escola dominical é essencial na vida do cristão. É onde nos faz crescer também, né, no conhecimento, na graça. Aqui na escola dominical você tem a oportunidade de fazer perguntas, você tem a oportunidade também de, né, trazer as suas experiências e falar também. Nós crescermos juntos, tem sido bênção. Nós estamos estudando sobre os fundamentos bíblicos do avivamento e tem sido bênção, né? A igreja tem crescido no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Então faça um esforço para estar aqui na escola dominical às 9 horas da manhã do domingo. Tem sido bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe toda a igreja. E à noite esse culto de louvor e adoração às 18 horas. Estamos aqui adorando o Senhor, se assim o Senhor permitir. Amém? Deus abençoe toda a igreja. Agradeço o Senhor pela sua presença aqui mais uma vez, por você que nos assistiu. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que o Senhor dê uma semana abençoada na vida de cada um. Vamos orar. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Nos reveste de força, nos fortalece, Senhor. Ó Deus, a caminhada é longa. Ó Senhor, o caminho é estreito, Senhor, mas o Senhor é conosco. O Senhor é que nos fortalece, o Senhor é que nos reveste de força e nos dá graça. Continua abençoando a Tua igreja, continua, Senhor, nos fazendo fortalecer e crescer, Pai, nos Teus caminhos para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Continua falando com a Tua igreja, continua fortalecendo-nos, Senhor, na nossa caminhada. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma semana abençoada, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, abre portas de emprego para aqueles, Pai, que estão precisando de uma porta de emprego. Visita, Senhor, a cada família aqui representada, vai alcançando os corações, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nos dar uma semana abençoada na Tua presença. Nós oramos e já Te agradecemos por tudo. Ó Senhor, ser com o diácono Luciano, que estará de caminho para o trabalho, que estará ali no seu trabalho, Senhor, ser com ele ali, ser com o diácono Carlos, que está também trabalhando nesta noite. Ó Deus, abençoe os Teus filhos, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, para a glória do Teu nome. São todas essas coisas que nós oramos, Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe a toda a igreja.